Queridos irmãos e irmãs da comunidade Sementes do Verbo, membros de vida, membros de aliança, amigos que se juntam a nós para seguir esse percurso de formação mensal, chegamos no último mês desse compêndio 2021 com esse título de dezembro, Liberdade. Você se lembra que todo o ano foi sobre esse tema, liberdade para entrar no repouso bem-aventurado e eterno de Deus. Liberdade de entrar no repouso de Deus. Porque essa liberdade nos permite ou de decidir e de escolher e de querer ou de não querer. E por isso que temos uma liberdade. Deus não queria fazer de nós marionetes, fantoches, pessoas que não são livres, pessoas que são automáticas, não, que são robôs. Não, Deus não queria fazer isso de nós. Um filho de Deus, uma filha de Deus, a primeira característica, a grande característica, a grande dignidade é a liberdade de cada um de nós. Ninguém me obriga, não, a ser filho de Deus, a ser filha de Deus. E vamos ver, nesse mês de dezembro, com esse tempo do Advento que vivemos com toda a igreja, essa palavra Advento, de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra é na primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, Advento, o acontecimento, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, são sinônimos bíblicos que vivemos nesse tempo do Advento, Adventus, do latim Adventus. Essa palavra era utilizada para preparar a vinda do imperador numa cidade, numa província, de um funcionário, de um rei. Se falava de Adventus. Então, é um acontecimento de grande importância, uma visita, uma coisa que se prepara, que se vive numa atitude particular. Então, vamos ver 5 pequenos capítulos, 5 pequenos temas para bem viver esse tempo do Advento. Que não sejamos como a mesma coisa que o ano passado, de uma maneira de rotina. Quem faz a rotina é nós, não é a comunidade, não é a igreja. É cada um de nós que fazemos a rotina. Rotina na vida consagrada, rotina na vida matrimonial, na vida familiar, a mesma coisa. Mas se nós não nos renovamos, vamos fazer coisa da rotina pesada. O que vai mudar a rotina é a renovação de nosso espírito e de nossa alma, de nosso coração. E isso depende de cada um de nós. Jesus é nosso rei, há pouco tempo que celebramos isso. Então, quando ele vem, ele muda, ele transforma. O primeiro assunto, o primeiro capítulo que eu quero dizer, sublinhar, eis que ele vem. Ele vem. Não podemos imaginar, mas da parte dos judeus, os judeus esperavam o Messias durante séculos. Os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas do Antigo Testamento, profetizam a vinda do Messias. O Messias, quando ele chegará, ele vai expulsar os romanos. Ele vai fazer coisas milagrosas, vai ter som de trombete lá nas montanhas, vai ter coisas extraordinárias que vão acontecer. Esse terrível de romanos que ocupam nosso país, nossa terra, vão ser expulsos. Ele vai fazer uma justiça, meu Deus! E as mais judias esperavam, Teófilos, será o Messias, talvez teu filho não, mas a tua filha será grávida do Messias. As famílias judaicas
esperava o Messias. E Jesus vem, e nós acolhemos sua vinda, mas não podemos nos acostumar, não podemos pensar, o Messias chegou. Bom. O Messias chegou, mas para marcar a história. Jesus vem realmente na sua encarnação, na natividade de Cristo, é uma mudança secular, é uma revolução enorme, que cada ano deveríamos atualizar, deveríamos ter consciência. Não podemos nos preparar à festa de Natal, a natividade de Cristo, como uma coisa que não tem muita importância, finalmente. Porque isso é o espírito mundano, é o espírito do mundo que recupera essa festa, que se torna banalizada, relativizada. Segundo ponto, então, devemos viver uma espera. Uma espera na esperança, não sei como dizer, porque é a mesma palavra em português. Espera e o fato de esperar. Em francês, se diz duas palavras. Attente, espera, o verbo de esperar, e a virtude da esperança. Então, são duas palavras diferentes. Esse é um kairos, é um evento, é uma coisa importante. O advento deveria ser vivido assim, cheio de febre, febre não infecciosa, mas de espera viva. Não pode ser uma espera mole, uma espera relativizada e de rotina, como dizemos. E São Bernardo, justamente, nos fala das três vindas do Senhor. A primeira vinda, ele vem há 2000 anos atrás, ele se manifestou na condição humana, no meio dos homens, ele se revelou como Messias, vivia em Nazaré, na casa de José e Maria. Foi a primeira vinda. A segunda vinda é uma vida intermediária, como diz São Bernardo. São três vindas. Essa vida intermediária é no tempo atual. O reino de Deus está no meio de nós. Quando somos reunidos, 2, 3 ou mais, Ele é presente no meio de nós. Ele é presente cada vez que celebramos a missa no altar. Deus, Jesus, é presente. É uma vinda de cada dia, uma vida intermediária. Mas que devemos esperar com muita fé, muito fervor, muita atenção. E a terceira vinda é a vinda escatológica, que esperamos, que devemos esperar. Senhor, volta, por favor, volta rápido. O mundo está se destruindo. Vem, Senhor Jesus. Maranatha. E por isso que cada tempo do Advento, dizemos essa palavra do aramaico, Maranatha. Vem, Senhor, vem. Então, somos orientados e somos nessa fé e nessa sede que o Senhor volta. E que todos os povos reconhecem Ele como Messias. São Paulo tem uma palavra misteriosa em Romanos 11. Quando Israel reconhecerá o Messias, Jesus Cristo, isto acontecerá como uma ressurreição dos mortos. Quando Israel reconhecerá de uma maneira total, definitiva o Messias, Jesus Cristo, isto será um evento como uma ressurreição dos mortos. Então, os historiadores dizem, então, vai precisar que seja a vinda de Jesus na glória que provoca isso, ou justamente a conversão de Israel vai provocar a vinda de Jesus. Será a vinda de Jesus que vai provocar o reconhecimento de Israel, ou a conversão de Israel vai provocar a vinda definitiva de Cristo.
mais interessantes, de desejar isso, de pensar nisso. Hein? Cada domingo no credo dizemos, hein? Ele voltará na sua glória. E cantamos também, uma semana antes do Natal, as antífonas O. Hein? O. Já para nos acostumar e nos preparar à vinda. O. Oui, você deve cantar essas antífonas desse modo. Oh, sabedoria. Oh, estrela da manhã. Oh. Mas oui, mais chante. Oh, badadi, badadamba. Não. Oh. Esperar no fervor, na fé, na alegria. O tempo do Advento não é um tempo de rotina morta, mole e depressiva, não. É um atento, uma espera gloriosa, uma espera feliz. Ele vem, o Messias já chegou, conhecemos ele, mas ele precisa de voltar definitivamente. Ele precisa de voltar na sua glória. Somos nessa espera viva, dinâmica, alegre, hein, dos filhos de Deus. Um escritor francês do século XVII, que se chama Pascal, hein, um nome predestinado, hein, ele diz, justamente sobre esse tempo de espera, hein, no confinamento desses 2 anos, as pessoas deviam, de uma maneira obrigatória, ficar no quarto, ficar no apartamento, ficar na casa, obrigada a ficar fechado, esperando que as coisas vão evoluir, hein? Que a contagião vai se afastar. Mas era uma ocasião fantástica de contemplação, uma ocasião extraordinária de entrar na Sagrada Escritura, de entrar na contemplação, na meditação, na busca da verdade, no estudo, hein? Na oração. Hein? Jesus deseja isso. Quando tu vai rezar, fecha a porta do teu quarto. E lá, hein, encontra o teu Pai que é no segredo. Meu Deus, mas como nós cristãos podíamos pensar que isso é insuportável? Era uma ocasião de grande retiro. Esse escritor francês diz, no século XVII, eu vou ler diretamente no compêndio, página 589. Nada é tão insuportável para o homem do que estar em pleno repouso. É paradoxal, hein? Queremos férias, mas quando tem uma ocasião de pleno repouso, nos tornamos depressivos. Sem paixão, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação. Ele senta então seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Hoje rezamos, eu me sinto inútil. Exatamente nessa lista. A pessoa se sente inútil, sem nada a fazer. Imediatamente nascerão do fundo de sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero. Toda a infelicidade dos homens vem de uma só coisa, diz Pascal, que é não saberem ficar quietos dentro de um quarto. Exatamente isso. Ele profetizou por esse tempo de Covid. Não aceitamos nossa solitude, não aceitamos o repouso de Deus. Deus quer te encontrar, Deus quer me encontrar. Ele vai me ficar preso durante vários meses e eu não vou aguentar, eu vou achar insuportável. Ah, meu Deus. Uma rebelião terrível de pensar nisso. Hein? Nós gostamos de ser ativos, de produzir, de coisas a fazer, de coisas... Mas o Advento não é isso. Hein? Um Advento espiritual para nos preparar mais a Deus, esperar mais dele.
O Cristo foi o verdadeiro homem, medida e caminho do verdadeiro humanismo. O cardeal Ratzinger, antes de ser papa, na sua última homilia como cardeal, declarou: vai se constituindo uma ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades, seus desejos. Meu eu e todo o resto basta. Meu eu e meus desejos e ponto final, e me deixa tranquilo. Mas é um inferno, é uma prisão. Ninguém será feliz com essa escolha. Ninguém. Rapidamente a pessoa vai se desanimar, se tornar estreita, depressiva, fechada, em prisão, na prisão. O Papa Francisco, na sua catequese do 12 de setembro de 2018, diz: caros irmãos e irmãs, quem é, por conseguinte, o verdadeiro escravo, sobre o tema da liberdade? É aquele que não conhece o repouso. É engraçado. Quem é o verdadeiro escravo? Aquele que não conhece o repouso. Quem não é capaz de amar. Porque eu sou livre de continuar de amar. Mesmo no meu quarto fechado, eu posso continuar de amar o mundo, de amar minha família, de amar meus amigos, de amar quem eu quero amar. Quem não é capaz de amar? E todos estes vícios, pecados, este egoísmo nos afasta do amor e nos torna incapazes de amar. Somos escravos de nós mesmos e não podemos amar porque o amor é sempre pelos outros. Com efeito, por definição, os escravos não podem descansar. Mas existem muitos tipos de escravidão, exterior como interior, constrangimentos externos como as opressões, as vidas raptadas pela violência e outro gênero de injustiça. Além disso, existem também prisões interiores, que são, por exemplo, os bloqueios psicológicos, os complexos, os limites caracteriais e outros. Existe descanso nestas condições? O homem preso ou oprimido pode permanecer, contudo, livre. E uma pessoa atormentada por dificuldade interior pode ser livre. Então, tudo isso para dizer, nossa prisão principal, nossa falta de liberdade principal não é exterior. São pessoas que, eu me lembro no início de minha conversão, um livro do pastor Richard Wurmbrand, não sei se alguém ouviu falar. O Richard Wurmbrand foi preso na China, ele era pastor, predicador evangélico na China nos anos 60. E ele escreve um livro sobre sua vida na prisão. Ele vivia experiência de Deus mística extraordinária. União com Deus, no louvor, na Sagrada Escritura, que ele aprendia de cor e que ele se lembrava, se obrigava a se lembrar cada dia. Não tinha a Bíblia na mão. Ele conta um testemunho maravilhoso de sua vida na prisão, uma vida verdadeiramente de vitória. Podemos ter as coisas exteriores douradas, maravilhosas, e ser, dentro de nós mesmos, completamente triste e fechado. Nossa verdadeira liberdade é uma liberdade interior. Então, esse tempo do Advento é para, justamente, alargar esse espaço interior. Preparar um Advento bem mais largo, bem mais espaçoso, bem mais grande, alto, profundo para Nosso Senhor. Que todas as colinas sejam abaixadas, que os
abismos sejam nivelados para viver. Os cristãos do Oriente vivem o Advento como pequena irmã que falou disso e hoje ou ontem, não sei, uma pequena quaresma. Falamos disso no compêndio. Uma pequena quaresma. Para que nosso verdadeiro eu, não o nosso eu egoísta que prevale, mas nosso verdadeiro eu encontre o verdadeiro Cristo. O Cristo de Natal não é só essa pequena criança afetiva. Não é isso. Oh, que ele é bonitinho, que ele é bonitinho. Não, não é isso. É o Filho de Deus, é o Filho do Messias. Que os judeus esperavam em cima da montanha com barulho, com grandes sinais, e que vem numa manjedoura, escondida à noite. Só alguns pastores, alguns reis do Oriente vão descobrir. Pequena criança que é o Messias que está chegando. O verdadeiro homem, ecce homo, como será dito diante de Pilato. Eis o homem verdadeiro, o Cristo, que é nessa pequena criança. Para encontrar o verdadeiro Jorge, o verdadeiro irmã Maria Sara, a verdadeira Catarina, verdadeira. Não o nosso eu, fantasista, egoísta, tudo o que podemos pensar. Com ele, dizemos nessa palavra do compêndio, verdade e caridade se encontram. Caridade sem verdade é cega. A caridade sem verdade é cega. E a verdade sem caridade é seca. É como um símbolo. Ele vem como uma criança. O outro tema, número 4, 4. Outro tema, a questão do repouso em Deus. Esforçai-nos, desculpe, eu busco o título, esforcemo-nos para entrar na liberdade do repouso em Deus, página 591. Nós sabemos esperar e nós sabemos nos repousar em Deus. O repouso em Deus é bem diferente do tempo de férias nessa terra. Um repouso em Deus, uma experiência de união a Deus. É a quietude, é o abandono, é um repouso de plenitude. Há uma época da renovação, passou como uma moda. As pessoas faziam a imposição das mãos e as pessoas caíam no repouso, no espírito. Eu fiz essa experiência. E para mim foi a impressão que o contador da máquina, do carro, o contador foi 0, 0, 0, 0. Foi zerado para recomeçar a contar. Mas um repouso mental, um repouso emocional, um repouso espiritual profundo. É um dom de Deus, o repouso. Um repouso no espírito. Eu acho que os místicos e os santos já experimentaram isso. Não precisa de virtudes particulares ou de santidade particular. A democracia de Deus pode vos dar essa graça. Mas é interessante de pedir essa graça. Senhor, vem me dar um repouso renovador em ti. Depois de um retiro ou durante um retiro, uma graça a pedir, que é muito profunda e linda. Um repouso em Deus. O Shabbat, a experiência do sábado, do Shabbat, que é uma
E você pode ler isso, e vamos ler tudo, Hebreus 3, Hebreus 4. Né? Se você quer estudar esse tema, comece com Hebreus. Né? E por isso que declara o Espírito Santo, Hebreus 3, 7. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora visse minhas obras durante 40 anos. Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Aquele que se afasta de Deus não vai poder se repousar. E o repouso é o contrário da dureza do coração. Você se sente duro, rígido, tenso, trabalhe o repouso de Deus, em Deus. Hebreus 3, Hebreus 4, capítulo. Esse repouso não é sinônimo de inatividade. Você pode continuar a trabalhar, fazer vossa obra, vosso serviço, vossa ocupação, mas você vai fazer de uma maneira como se, leve, né? Como se a mão de Deus me sustentava. A mão de Deus está me fazendo correr. Né? Como diz São Paulo, Colossenses 1, 29, eu me canso não com minha energia, mas com a energia que vem de Deus. São pessoas que trabalham 5 minutos e já são cansados. Porque você trabalha com tuas energias, que são bem limitadas. Mas se tu trabalhas com a energia de Deus, tu vai ver, vai renovar tuas forças em caminho. E isso é o repouso de Deus, repousar em Deus. Um repouso mesmo trabalhando, dormindo. São as pessoas que não conseguem se repousar à noite. Pede a graça do repouso de Deus, em Deus. Que você quer controlar tudo, você quer dormir e te olhar dormindo. Não, não funciona. Você deve desligar. E não, você não vai conseguir dormir bem. A pessoa quer cantar e animar a liturgia, se olhando, cantando também. Cantei bem. Fazendo sorriso para ver se eu cantei bem. Não, você se cansa de fazer isso. Faz a liturgia diante de Deus, no repouso de Deus, sem pensar se o seu sorriso é bom, se Web TV, não tem Web TV, seja natural, seja em Deus. E isso é o repouso em Deus. O Papa Francisco também, mas antes dele, Santo Agostinho vai dizer... Santo Agostinho, já no século V, dizia, fizestes nós para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em vós. Permanece inquieto, não é repousado. E o Papa Francisco, na sua audiência catequesa do 5 de setembro de 2018, vai falar do terceiro mandamento, sobre honrar o sábado. Tu honrarás o sábado, o Shabbat. Não pregamos muitas vezes sobre esse tema, interessante. Então o Papa diz, portanto, no que consiste o repouso segundo este mandamento? No momento da contemplação, no momento do louvor, não da evasão, não é uma evasão do real. Trata-se do tempo para olhar a realidade e dizer como é bonita a vida. Pelo contrário, não é fugir do real, de entrar no repouso de Deus. E de dizer, olhando o real, como a vida é bonita, como a vida é linda. E abraçar o real, com um olhar admirativo. Ao descanso como fuga da realidade, não. O decálogo opõe o repouso como benção da realidade. Eu gostei de ler essa palavra. O contrário de uma fuga do real, o decálogo propõe
a benção da realidade. Para nós cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que significa ação de graça. É o dia para dizer a Deus: Senhor, obrigado pela vida, pela sua misericórdia, por todos os teus dons. O domingo não é o dia para anular os outros dias, mas para os recordar, bendizer e fazer as pazes com a vida. Quantas pessoas têm muita possibilidade de se divertir e não estão em paz com a vida. As pessoas vão se divertir e não são em paz com a vida, com o real. O domingo é o dia para fazer a paz com a vida, dizendo: a vida é preciosa. Não é fácil, às vezes, é dolorosa, mas é preciosa. A paz escolhe-se, não pode ser imposta e não se encontra por acaso. Afastando-se das dobras amargas do seu coração, o homem tem necessidade de fazer a paz com aquilo do que foge. É preciso reconciliar-se com a própria história. Pergunto-vos, cada um de vós se reconciliou com sua própria história? Pergunta o Papa. Uma pergunta sobre a qual pensar: reconciliar-me com a minha história. Com efeito, a verdadeira paz não consiste em mudar a própria história, mas em aceitá-la e valorizá-la tal como é. São palavras muito importantes, muito atuais, muito fortes. Não é de mudar a história o tempo inteiro. Hein? Mudar o passado. O passado não vai poder mudar. Mas também a pessoa quer que... eu quero viver outra coisa interiormente. Eu quero viver... Bom, pode ser a ocasião de uma nova conversão, mas muitas vezes as pessoas gostariam que as coisas mudem. E o Papa disse, em primeiro, reconcilia-te com tua história. Aceita. Veja como a vida é bela. Não precisa de outra condição. Para avançar um pouco mais, o último ponto, viveremos a plenitude do Shabat eterno. O céu, devemos desejar o céu. Mas para desejar o céu, precisa de morrer. E então, qual é o problema? Você já deve morrer 1000 vezes por dia. Então, morrer com o responsável, morrer com os horários, morrer com o sino que toca, morrer com a gripe que chegou, morrer com não sei o quê. Mil coisas são ocasião de morrer. Então, morre para avançar na vida e esperar o céu. Porque no céu vamos viver um repouso eterno. E são citadas várias palavras, talvez não vamos poder ler tudo, mas vocês vão poder continuar essa leitura no compêndio de Santo Agostinho sobre a cidade de Deus. Um escrito muito bonito de Santo Agostinho, a cidade de Deus. E ele fala vários pontos. Como será feliz essa vida em que haverá desaparecido todo o mal? Essa vida é uma contemplação sobre o que vamos viver no céu. Para as pessoas que pensam já que eles vão se aborrecer, eu vou fazer o quê? Meu Deus, não vai ter celular, não vai ter o site de internet a visitar, eu vou fazer o quê no céu? Meu Deus... Então, Santo Agostinho responde, haverá desaparecido todo o mal. Isso que é importante, não? Em que não haverá nenhum bem oculto e em que não se fará outra coisa senão louvar a Deus. Louvar a Deus o tempo inteiro, meu Deus, já 1 hora de manhã é muito. Que será visto, Deus que será visto em todas as coisas. Você vai ver Deus. Não será mais, não vamos precisar mais da fé.
não precisará da fé. A fé vamos deixar na terra, porque vocês vão ver Deus. E quando vimos, não precisa de acreditar. Vimos, possuímos com a visão. Não sei que outra coisa se vai fazer em lugar do abrigo da indigência e do ócio. Ali haverá verdadeira paz. Outro bem que será dado, verdadeira paz. Todo será em paz. Meu Deus. Tantas pazes que são necessárias. Paz nos pensamentos, paz nas emoções, paz na afetividade, paz nas inquietações do futuro, paz na memória. Ninguém sofrerá contrariedade alguma. Nem de si mesmo, nem de outro. A recompensa da virtude será aquele que a dá e prometeu dar-se a si mesmo. Todas as virtudes serão dadas ao mesmo tempo, na presença de Deus. Ele mesmo nos dará todas as virtudes. Nada pode haver superior a Ele e nada maior do que Ele. A liturgia celeste não sofrerá nenhum limite, nem forte, nem suave, nem não sei o quê, nem rápido, nem mole, nem... A liturgia será maravilhosa. Ele será o fim de nossos desejos, será visto sem fim, amado sem enjoo e louvado sem cansaço. Será uma ocupação comum a todos, essa graça, esse afeto, essa ocupação. Cada qual possuirá seu dom, um maior e outro menor, de tal sorte que terá por cima o dom de não desejar mais do que tem. Todo mundo será na sua plenitude. Não vai fazer comparação, como dizia Santa Teresinha, entre as flores. São grandes flores, então são pequenas, mas ninguém vai se comparar e ninguém vai ter ciúme. Nosso livre-arbítrio será plenamente desenvolvido na criatividade. Meu Deus, vamos poder correr atrás de Mozart, de Jean-Sébastien Bach, de não sei quem, outro músico, para dizer, eu posso participar desse grupo-lá de música, meu Deus, criatividade que será desenvolvida. Nossa liberdade será total e sem entraves. Nossa vontade também será perfeitamente livre, numa infinita gratidão pela minha vontade. Eu vou poder conhecer, mas me oferecer e dar tudo que eu não podia dar nessa terra. Era tão limitado de dar e de me dar. E poderíamos também, através de nossa plenitude, entrar na plenitude de Deus. Efésios 3, 19. Vocês entrarão pela vossa plenitude na plenitude de Deus. Nossa vocação é limitada, 20%, 30%, 50%, 60%, os melhores 70%. Bom, lá será plenamente a plenitude de cada um de nós, sem limite, sem partilha. O próprio Senhor será nosso repouso. Com Ele teremos repouso e resposta a tudo. Reparados por Ele e preenchidos por mais abundante graça, descansaremos eternamente, vendo que Ele é Deus de quem nós veremos repletos, quando Ele estiver todo em todos. Não somente vocês vão ver e experimentar uma plenitude enorme, mas vocês vão ver também as pessoas que você amava nessa terra, nessa plenitude. Meu Deus, esse tio que eu pensava tão pequeno e estreito na sua vida, meu Deus, agora ele é um sol. Oui, você vai ver cada um da sua plenitude.
nossas próprias boas obras, quando as consideramos mais dele que nossas, são nós atribuídas para a obtenção desse sábado. Se, por outro lado, as atribuímos a nós, serão obras-serviço. Disse sim no sábado, obra alguma servil farei nele. A esse respeito, diz também o profeta Ezequiel, e dei-lhes meu sábado como sinal de aliança entre eles e mim, a fim de saber que sou o Senhor que os santificou. Sabê-lo-emos quando estivermos em perfeito repouso e virmos que Ele é Deus. Esse sábado torna-se mais evidente se se computa com outros tantos dias o número de idade, segundo as Escrituras, pois então se verifica ser justamente o sétimo dia. Basta saber que o sétimo será o nosso sábado. Ali descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim. E que fim mais nos propomos do que chegar ao reino que não tem fim? Gostei. É muito bem escrito, hein? No escrito de Santo Agostinho. Ali descansaremos e veremos. É engraçado. Seremos no repouso, hein? E, ao mesmo tempo, veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui tem o horário bem separado, porque não podemos fazer grande coisa ao mesmo tempo. Mas lá será tudo no mesmo espírito da presença de Deus. Tudo será vivido ao mesmo tempo. Como é bonita essa contemplação de Agostinho que vos deixa agora para vos preparar a esse tempo da natividade, da encarnação de Cristo. Encarnação do Verbo, porque o Verbo é eterno, o Verbo não vai chegar em dezembro, 25 de dezembro, o Verbo já existe de toda a eternidade. Mas Jesus Cristo entra na condição humana. O Cristo Messias entra na condição humana, no seio da Virgem Maria, entra em nossa condição para nos divinizar, para nos fazer, nos preparar ao seu paraíso, ao seu céu que não terá fim. Que nosso Senhor nos abençoe nessa preparação, nesse caminho, nessa espera, nesse repouso do Advento. Amém.